gente? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Entrei um pouquinho antes para esperando vocês entrando. Espero essa live hoje muito cheia, com muita dúvida. Preparei um material assim, ó, maravilhoso para vocês. Como é que vocês passaram? Se o bebezinho tem 0 a 3 meses, vocês que estão aqui. Então é o primeiro dia das mães, né? Com o bebezinho ali no colo, que delícia. Como é que foi? Foi tudo bem? Vamos esperar um pouquinho enquanto todo mundo tá entrando. Conta pra mim, quem tá aqui assistindo, qual que é a idade dos bebês de vocês. Vamos me mandando aqui pra eu ler. A Fran, meu bebê fica irritado pra dormir. Bebê de 3 meses, dormir a noite toda, acordar uma vez e tem dias que não acorda. É normal? Opa, se é normal! Agradece, Clara! A Emanuele, 3 meses. Bom dia, gente! A Aline, 2 meses e 15 dias. A Carol, 41. Não, eu li um em cima do outro. A Carol mandou assim, ó, 1 mês e 3 dias. A Mari, 41 dias. A Dani, bebê de 6 meses. Dani, hoje nossa live é exclusiva para bebês de 0 a 3 meses, tá? Eu vou fazer uma live por semana nas segunda-feiras. Na segunda-feira, nosso plural aí virou uma bagunça. Eu vou determinar por faixa etária, tá? Para que a gente possa abranger todas e ir tirando as dúvidas de vocês. 1 mês e 3 semanas, 1 mês, meu bebê tem 50 dias, a Mari, socorro! A Carol, 2 meses, 1 mês e 15 dias, 3 meses, bebê de 3 meses, 1 mês e 15 dias. Gente, vamos lá. O pessoal tá entrando e eu vou começar. Eu separei aqui, ó, eu preparei um material pra vocês, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha pra baixo, pra eu não me perder, né, gente? Porque senão eu me perco. Eu não vou estar lendo os comentários agora, tá? Porque, ó, Marli, ó. A Marli é minha cliente. Isso aí, Gi, estou grávida e estou me preparando. É exatamente isso, gente. Eu acho que é óbvio que o fato da gente saber sobre sono não nos impede de passar por momentos aonde você vai falar, meu Deus do céu, né? O que eu faço? Só que você vai ter um direcionamento muito maior, né? Você vai ter uma tranquilidade de entender o que é normal. Tá tudo bem, não tem nada de errado, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é essencial, tá? Eu gosto muito de conversar sobre o sono dos bebês pequenininhos nessa faixa etária, justamente por isso, tá? Quando a gente não tem a informação, o que acontece é que a gente faz tudo. A gente acha sempre que é a gente que tá errando, a gente fica completamente perdido e rodando em volta e se sentindo inseguro. Quando a gente tem a informação, a gente entende, opa, peraí, ele tá com sono, isso é natural, ou isso não é normal, eu preciso conduzir dessa maneira, fica muito mais tranquilo. Nós, como mãe, o pai, né, se sente muito mais seguro. Eu acho que a grande dificuldade, principalmente de quem é mãe de um bebezinho pela primeira vez, né, dessa insegurança, da gente não saber se a gente tá deixando algo a fazer, se a gente deveria fazer algo, ou se é natural, se é só isso mesmo e tá tudo bem, né? Eu lembro que eu pensava assim, gente, licença maternidade é tipo umas férias, né? A gente pensa isso enquanto a gente não é mãe, né? E aí, quando a gente se torna mãe, a gente vê o quanto é intenso e quanto é curta essa licença maternidade que a gente tem, né? Porque a gente fica ali
tão envolta com tudo que tá acontecendo na nossa vida, né? Então, é muito importante que a gente tenha clareza. Tá, vamos lá, eu vou destrinchar aqui o assunto conforme eu me planejei, tá? Pra eu não perder. O que a gente precisa pensar? Queria só pedir uma coisa pra vocês antes de eu começar a falar. Tem um aviãozinho no cantinho aqui, ó. Manda esse aviãozinho pra mamães que vocês conhecem que estão passando por essa fase com os bebês delas, tá? Ou tá grávida, ou tem bebê até 3 meses. Manda pra ela vir assistir a live e falar, ó, vem assistir que tem uma pessoa falando sobre sono, né? Então vamos lá, gente. O que a gente precisa primeiro pensar? Que os bebês nascem extremamente imaturos, tá? Tem uma teoria que chama a teoria da estrogestação, né? E nela é falado que os 3 primeiros meses do bebê, teoricamente, esse bebê teria que estar dentro da barriga dessa mãe se desenvolvendo. E aí o bebê nasceu. Então ele tá aqui fora, mas ele é extremamente imaturo, né? O cérebro dele ainda nem tá completamente formado. Então eu acho que isso é muito importante que a gente entenda, porque senão a gente espera, às vezes, e exige, às vezes, algumas coisas dos nossos filhos que eles não estão prontos ainda para oferecer e para vivenciar, tá? Então isso é importante que seja muito claro. Eu gosto sempre, antes de conversar sobre o sono em si, conversar com vocês o que é a chegada de um filho em casa, seja ele o primeiro filho ou o segundo filho. Todo mundo, né, o pai, a mãe e a criança tá se acostumando e tá vivenciando um novo papel. A mulher vira mãe, né, e se já é mãe, aí é mãe de um segundo filho, né, então isso tudo mexe ali na dinâmica da família. O marido vira pai, ou então pai de um segundo filho, né? Porque às vezes tem um filho só, a mãe acaba dando conta ali, fazendo muito mais. Quando a gente tem 2 filhos, esse pai ele tem que participar, ele tem que atuar ali junto com essa mãe, porque senão essa mãe não vai dar conta, né? Então tá todo mundo se reconhecendo nesses novos papéis. E a criança também, né? Porque a criança tava num ambiente intrauterino. Gente, vocês sabem o que é? Vocês já pensaram? Não, pensa comigo. O ambiente intrauterino é um ambiente apertadinho, quentinho, escurinho, onde a temperatura não oscila, onde não tem textura na pele de roupa, não tem etiqueta pegando em lugar nenhum, onde a criança não precisa de mamar, ela não sente o desconforto da fome, ela simplesmente se alimenta, entendeu? O alimento vem, e aí de repente o bebê sai num mundo onde tem luz no rostinho dele, que gera um desconforto, aonde tem textura na pele, aonde tem oscilação de temperatura, gente, né? Uma hora tá frio, uma hora tá calor, esse bebê não entende direito o que tá acontecendo, né? Aí ele sente um desconforto na barriguinha. Uma hora é fome, ele precisa chorar porque ele precisa mamar, ele precisa aprender a mamar. Outra hora ele sente um desconforto porque o bebê nasce, gente, e não sabe soltar pum. E aí, você imagina o que é a criança querer, tá com gases ali, querer soltar um pum e não conseguir, ela não sabe fazer cocô quando ela nasce. Então é um ser extremamente imaturo. E é muito importante que a gente tenha consciência disso. Porque nos dias de hoje, diferente de antigamente, o que acontecia antigamente? Primeiro, era uma família extremamente populosa, onde a gente via as nossas irmãs, as nossas primas terem vários filhos. Então essa mulher, ela já tinha em algum momento auxiliado um bebê, tinha pego um bebê no colo, tinha trocado. As mulheres, elas se ajudavam. E aí, quando o bebê nascia, a aldeia toda cuidava da mulher e do bebê, né? Então tinha uma baita de uma rede de apoio maravilhosa. Hoje, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Ou pelo menos não é a realidade da grande maioria das mulheres. É onde a gente pega o nosso filho, a gente vai para casa, por vezes a gente não tem rede de apoio, porque a nossa mãe também trabalha, né? Também ainda está no mercado. A gente não tem pessoas próximas. A gente muitas vezes, eu não sei vocês, tá? Mas eu não tinha, quando eu fui mãe da Diana, eu não tinha vivenciado
com outras crianças. Primeiro, eu sou a filha mais velha, né? Então eu não tinha uma irmã que tinha um filho, e enfim, que eu tinha visto. Depois, das minhas amigas que foram mães, eu tinha uma ou duas amigas que eram mães, mas também que eu não tinha vivenciado tanto assim, né? E aí você pega a criança e você não sabe direito o que você espera. E outra coisa, você já tem que pegar a criança e você já tem que estar pensando que você vai voltar. Eu sou autônoma, então eu peguei a minha filha, na época eu atendia como fiz, eu tinha que já estar voltando a trabalhar praticamente. Então você não consegue ter o tempo de estar ali, de estar sentada no sofá. Ou então, se você for CLT, você tem ali uma licença gestante de 4 meses, 6 meses no máximo. Quem tá fora do Brasil, ainda dependendo do lugar, tem gente que tem licença de 1 ano, dependendo do país, né? Mas a grande maior parte das pessoas tem uma licença super curta e aí já tem que voltar a trabalhar, né? Então é um momento assim onde tá todo mundo se organizando e a gente precisa ter essa consciência do quanto imaturo esse bebê nasce. Porque como a gente já tá tanto nesse automático da nossa vida, a gente acha que o nosso filho tem que entrar nesse ciclo de rapidez e de vamos lá, e a gente não entende que a gente está apresentando para o nosso filho o mundo em doses homeopáticas, que para ele o excesso de barulho pode gerar um desconforto, que o excesso de luz pode gerar um desconforto, porque ele nunca viu. Então eu preciso acalmar o meu coração, acalmar um pouco o meu ritmo e simplesmente ofertar um mundo para o meu filho com calma. Óbvio que eu preciso expor ao meu filho as coisas. Preciso, mas eu preciso ir com calma, respeitando o tempo dele. Quando eu falo que nós estamos desconectados da natureza e do tempo real das coisas, é muito verdade isso. A criança não está desconectada. A criança está no ritmo correto. Somos nós que estamos no ritmo errado. E sabe por que eu falo isso? Porque quando eu começo um processo de consultoria, por exemplo, eu dou orientação para a mãe e eu sempre falo assim, olha, quando eu estou criando um hábito, é consistência. Não adianta você achar, mãe, que você vai colocar o hábito hoje e que vai resolver. E que é tipo fritar pastel, sabe? Que você toma ali daqui, pronto, resolveu. Não é assim, né? Só que hoje eu vejo isso nas consultorias. A mãe tenta uma vez, a mãe diz, olha, não deu certo. Ou então, tô tentando colocar rotina, tentei 2 dias e simplesmente não dá certo na minha casa. Eu digo, olha, eu acho que é um processo, a educação é um processo que demanda um pouco mais, que demanda um tempo, demanda um gasto de energia. E isso precisa ser claro. Quando eu tô falando com uma mãe de um bebê recém-nascido, isso é algo que eu falo. Nós estamos desconectados da natureza, nós estamos desconectados do tempo real que os processos levam. A gente é geração fast food, demorou muito, a gente já tá enchendo o saco, a gente já acha que isso não funciona, a gente já quer fazer outra coisa, porque é o ritmo que a gente tá, né? Bom, eu não sei, vocês devem ser da minha eu tenho 33 anos, tá? Então, na minha época, nossa, olha que velha que eu tô já falando da minha época. A internet levava uma vida pra conectar, né? Então você sentava na frente do computador e aí você ficava esperando o trem lá discar pra gente conectar. Hoje, se o site demora, eu vejo por mim, tá? Se o site demora meio minuto, eu já falo, meu Deus do céu, essa internet em casa... Ontem eu falei isso pro João, eu falei, João, você precisa ligar lá na internet. Nossa, a internet tá muito lerda. Então, a gente tá nesse ritmo mais acelerado das coisas. Só que quando a gente recebe um bebê em casa, a gente precisa ter muita consciência de que o bebê tá no ritmo correto e de que as coisas precisam ser apresentadas aos poucos, tá? Entendido isso? Outra coisa, tá? Mãe, as mães que estão aqui, que acabaram de parir. Gente, eu não sei vocês, mas eu vivia assim, ó. Eu olhava pra Diana numa hora e falava assim, ai filha, gratidão, olha, você nasceu assim, tão, né, com tanta saúde, foi tudo tão tranquilo, gratidão, gratidão. Aí dali 5 minutos eu pensava assim, ó, meu Deus do céu, ferrou. O que eu fiz da minha vida? E agora? Né? E aí, quando eu falava isso pro João, ele meio que, acho que não enxergava, assim. Eu dizia assim pra ele, eu falava, João, eu sinto que uma Fernanda morreu e que nasceu outra. E ele falava, nossa, como você é exagerada. Sempre falou isso pra mim. E aí eu falava, gente, mas é isso que eu sinto. Não tô falando que isso é ruim, não. Não tô falando que a Fernanda que nasceu tá sofrendo, não é isso. Mas que
a gente passa por uma transformação muito grande. E é isso, porque nesse momento que o bebê acabou de nascer, a gente está se redescobrindo como mulher, como uma mulher que agora é mãe, que aos poucos vai achar o seu espaço, tá? Que aos poucos vai achar novamente o seu momento para ter um tempo de autocuidado, para ir voltando às atividades que gosta. Mas esses primeiros dias é muito difícil a gente sentir isso. É algo que bagunça a gente. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu lembro assim, ó, do João sair trabalhar. Sério, gente, eu tinha inveja, eu acho, porque eu falava assim, a vida dele tá indo e a minha tá aqui. Eu acho que para algumas mães o sentimento talvez não seja esse. Eu tenho amigas que relatam que não sentiram isso. E são amigas, bem amigas minhas, e elas falariam para mim, se elas, eu acho pelo menos, se elas tivessem sentido. Mas tem mulher que leva essa maternidade, esse início da maternidade com mais leveza. Eu não levei, eu não tenho vergonha de falar que eu não levei. E eu falo porque isso nunca diminuiu o meu amor pela Diana. E porque eu consegui construir depois o meu espaço de novo. Eu consegui ter o meu tempo com a Diana e tudo isso. Ter, né, voltar a ter o meu espaço como mulher, ter o meu tempo como mãe. Eu falo porque... gente, precisa ser falado, precisa trazer pra consciência dessa mãe. Para que essa mãe não se sinta um lixo quando ela sente isso. E tá tudo bem, tá? Porque muitas vezes romantizam a maternidade e só mostra o amor pleno. E realmente é um amor pleno e incondicional. Porém, gente, tem alguns... Tamo juntos, isso aí, gente. Ué, porque as pessoas não verbalizam isso. E aí, quando eu sentia isso, eu me sentia muito mal. E eu falava, gente, mas eu não podia estar sentindo isso. Peraí, eu podia sim, se eu tô sentindo é porque tem dentro de mim. Eu preciso acolher. Eu preciso acolher pra eu achar novamente a minha identidade, pra eu achar novamente o meu espaço. Mas eu preciso sentir. Isso não diminui o meu amor pela Diana. Então, assim, ó, só que eu queria falar sobre a mulher... Peraí, gente, deixa eu tomar água. O que eu queria falar pra mulher, né, pra que vocês se acolham, né, pra que vocês tenham um tempo que seja de 20, 30 minutos no início, porque no início é mais difícil ter esse tempo, mas que vocês possam sentir e se acolher e ser gentil com vocês mesmas e entender que a gente tá passando pelo momento onde existe uma oscilação hormonal que tá fazendo assim, ó, dentro de você. Então, além de toda essa, né, esse novo momento de se adaptar com tudo isso, existe uma oscilação hormonal que bagunça a gente. Junto com uma privação de sono que existe no início, porque a criança ainda não sabe o que é dia e o que é noite. Então, é tudo junto. O fato da gente ter consciência de como é esse momento traz um pouco mais de leveza. Por isso que eu gosto de falar, e quando eu falo bem rasgado assim, para que vocês sintam que não são únicas e que mais pessoas sentem isso e que algumas escondem bem e outras falam mais, tá? E aí eu queria falar um pouquinho do pai. Pai também, né? Óbvio que eu acho que sente isso numa proporção um pouco menor do que a gente, até porque hormonalmente a gente é que tá toda ali bagunçada, mas o pai também sente isso. Muitas vezes o pai sente a mãe distante, porque essa mãe tá o tempo todo ali em cima da criança, então não tem mais a atenção e o tempo que se existia antes pro casal. Sou favorável a dizer pra vocês que precisa voltar a ter esse tempo, até porque a nossa relação com o nosso marido é uma relação horizontal e não vertical, então se ela não for alimentada, ela acaba, né? Então a gente precisa ir organizando esse tempo novamente, mas também respeitando o tempo que o bebê acabou de nascer. É um processo, não é do dia pra noite. Um ponto que eu sempre gosto de falar para as mães, que eu acho que a grande maior parte de quem tá me assistindo aqui é mãe, é o seguinte: permita o espaço do seu marido para cuidar do seu filho. Eu fui a mãe que tive um pouco de dificuldade de entender isso. Então, por exemplo, o João ia trocar uma fralda da Diana, obviamente que eu trocava a fralda melhor que ele, né, gente? Tô brincando. Olha, gente, eu trocava 20 fraldas por dia, ele trocava 3 ou 4, ele saía pra trabalhar, era eu que ficava com a Diana. Minha prática fazia com que eu trocasse melhor. E aí, quando ele ia trocar, eu ia lá dar pitaco. Tipo, olha, não é assim, dona da razão. Cara, ele precisa achar o jeito dele. Se eu não desse espaço pra ele, se só eu soubesse trocar, se só eu soubesse colocar da melhor forma, por que ele ia fazer? E aí o cara acaba desistindo, né, de fazer. Então, dê o espaço para que o pai possa fazer também, para que o pai possa dar banho também. Eu tenho muitas famílias que as mães reclamam: meu marido não faz. Você dá espaço
Porque eu fui a mãe que não dei espaço. Quando eu me toquei que eu não estava dando espaço, eu falei, opa, né? Vou dar espaço e fui tirando meu time de campo e fui deixando ele fazer quando ele estava em casa para que ele fizesse. Uma outra coisa é a seguinte, não tem como a pessoa adivinhar o que a gente quer, então as coisas precisam ser faladas. E uma coisa que eu levo pra vida é o seguinte, eu falo o que eu sinto, eu falo a forma que eu me senti, o que eu gostaria, e eu não acuso o outro. Você não fez, olha, eu gostaria que você fizesse, olha, eu estou me sentindo... Porque senão eu começo a entrar numa comunicação violenta, né? Numa comunicação onde eu só tô acusando e eu só tô dando de dedo. E aí, gente, já é um momento de muita oscilação, e se isso não for cuidado, né? Se isso não for entendido, fica muito difícil, tá? Permita que o pai também acolha a criança. Ai, no colo do meu marido, no colo do pai, a criança nunca para de chorar. Gente, permita o espaço, deixa o pai dar um colinho ninando, deixa o pai dar uma voltinha pela casa. A mãe, às vezes, a criança vem... A mãe voa na criança e não dá simplesmente espaço, tá? Então isso é muito importante. Bom, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os bebês, né? Porque eu falei aí um pouquinho sobre a mãe, falei um pouquinho sobre o pai, sobre todo esse momento, né? Na chegada ali da criança, eu sempre brinco assim, é como se fosse um strike, sabe? De boliche, vai pino pra tudo quanto é lado e o negócio fica muito... Camila, tenho feito isso com meu pai. Eu também fiz, entendeu? Eu que sabia tudo. Sai que eu faço. Só que depois começa a ficar pesado. Então, ó, segue a dica. Já dá espaço, deixa ele fazer, pede pra que ele faça desde já. Vai por mim, gente, vai por mim que eu sei. A gente brinca, mas é sério, tá? É muito sério, na verdade. Ó, o que a gente precisa pensar, então? Só uma coisa que eu queria falar é assim, então vai pino pra tudo quanto é lado, é um momento, é um strike, né? A gente fica ali completamente perdida, você fala, meu Deus do céu. É natural, tá? Esse sentimento todo. E eu sempre falo, peça ajuda quando você precisar. Tente organizar pra que você... Eu não posso ler, gente. Se eu ler, eu me perco total. Tente organizar para que você tenha as coisas na sua mão, assim, a fácil acesso. Tipo, uma comida congelada, ou então um lugar para que você possa pedir, uma pessoa para dar uma organizada na sua casa, ou então se você não tem, vamos organizar com o marido para que a gente possa... Porque a gente não dá conta de tudo. Aquela coisa de mulher, nossa, dou conta de tudo. Você não dá, você não tem que dar, sai disso, porque senão começa a ficar pesado. E mesmo quando você não dá conta, isso não significa que você não é boa mãe, que você não é boa mulher. A gente precisa mudar esse mindset que a gente só é bom se a gente der conta de tudo. Não é assim, tá? Isso é muito importante, que fique isso muito claro na cabeça de vocês. Porque eu lembro que quando eu sempre dei conta de tudo, eu sempre pensava isso dentro de mim, eu sempre dei, eu me ajeitava e eu dava um jeito. Quando a Diana nasceu, eu comecei a ver que as coisas ficavam e eu não dava conta. E aí eu me sentia péssima, me sentia um lixo. Me sentia um lixo como profissional, me sentia um lixo como mulher, me sentia um lixo como mãe. Aí eu falei, gente, né, pra eu ser boa, eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo, porque eu sou uma coitada mortal, né, que às vezes eu preciso de ajuda, ou preciso falar, ó, não dei conta não, abandonei e deixei, amanhã eu tenho de novo. É isso, tá? Gente, vamos pensar então ali nos bebês. Uma tossinha de vez em quando do Covid, né? Terça-feira, amanhã, é meu último dia de quarentena. Gente do céu. Ó, o que a gente precisa pensar, então, ali sobre os bebês? O bebê, quando nasce, é extremamente imaturo. O bebê, quando nasce, ele não produz melatonina. O que significa o bebê não produzir melatonina? Significa que ele não sabe que é dia que é noite. Pra ele é tudo mais ou menos a mesma coisa. O nosso ritmo, o que rege o nosso corpo, é o ritmo ultracircadiano. Não, esquece, apaga o que eu falei. Não, ficando doida. Eu fui ler aqui o que eu queria falar ainda e me confundi. O nosso ritmo é o circadiano, que é de mais ou menos 24 horas, né? É um pouquinho mais do que 24 horas, mas é mais ou menos isso, que divide o dia. O ritmo do bebê não é o circadiano, é o ultracircadiano, né? Isso significa que a cada 3 ou 4 horas é pro bebê como se fosse um dia. Então ele tem um período ativo, ele mama, aí depois ele dorme, aí ele acorda de novo. Então, às vezes, a mãe de bebês pequenininhos manda assim pra mim, Fê, meu filho ficou 1 hora acordado no meio da madrugada. O que eu faço, pelo amor de Deus? Aonde que eu tô errando?
às vezes você não tá errando em nada. É óbvio que eu sempre preciso olhar pra ver como é que tá sendo o dia dessa criança, né? Porque às vezes é um bebê que tá dormindo muito durante o dia e a gente precisa acordar, né? É aquilo, sabe o que faz a criança trocar o dia pela noite? O fato da criança fazer mais do que 3 horas direto sem acordar pra mamar. Isso faz com que a criança troque o dia pela noite. Porque aí ela vai estar fazendo ciclos muito longos no dia e vai querer mamar 1 hora. E vai ser na noite. Entendeu? Então, a gente precisa sempre olhar para essa rotina para ver se não tem algo desorganizado nesse dia, né? Mas é natural o bebê, às vezes, ficar 1 hora acordado durante a noite, tá? Gente, queria pedir uma coisa antes de eu continuar. Tá vendo o aviãozinho? Se cada uma de vocês mandar para uma mãe, a gente dobra a quantidade de gente aqui na live. Então, por favor, me ajudem a ajudar vocês. Vamos mandar para mais mães receberem esse conteúdo? Vai? Manda um aviãozinho só para todas as mães. Então, assim, gente, vamos seguir então. Então, o bebê ainda não produz melatonina. Qual a melatonina que ele já tem ali? Ele tem a melatonina que vem do leite materno. Essa mãe que amamenta, ela passa melatonina através do leite. Quando que o bebê inicia essa produção de melatonina? O bebê inicia a produção de melatonina por volta de 8 semanas, tá? E aí o ritmo vai amadurecendo até chegar lá com 6 meses, que é onde o bebê começa a vivenciar, né, um ritmo próximo do nosso, que é o ritmo circadiano, tá? Então, Fer, meu bebê acorda e às vezes fica acordado 1 hora durante a madrugada, né? E aí, o que eu faço? Eu acho que desde já é muito importante que a gente dê pistas para os nossos filhos. Noite é para dormir. A gente precisa honrar a noite. E esse é um outro ponto muito importante que a gente traga dentro das nossas casas. É um outro ponto que a gente está completamente desconectado da natureza. Depois da luz, né? A gente faz dia na nossa casa a hora que a gente quiser, né? E aí, normalmente, 6 horas, o marido chega do serviço e é onde tá todo mundo falando. Mãe, ó, minha mãe entrou pra assistir minha live, gente. Ó, o marido chega do trabalho e aí, o que acontece? Tá aquela agitação dentro da casa. A criança não sabe o que é dia e o que é noite, mas eu posso, desde já, dar pistas pro meu filho, né? Se eu chegar em casa e seu horário de maior agitação, seu horário com mais luz acesa, como é que vai ser? Esse bebê não vai entender que precisa ir abaixando a energia para dormir. Então, a gente honra a noite. Quando vai chegando por volta de 6, 7 horas, a gente diminui a energia dentro da nossa casa. Se esse bebê acorda e fica às vezes 1 hora acordado durante a noite, porque isso pode acontecer, o que a gente vai fazer? A gente honra a noite. A gente fala o quanto menos. A gente acende a luz vermelha. Por que a luz vermelha? Quem me segue aqui sabe por que da luz vermelha. A luz vermelha é a única luz que não produz que não atrapalha a produção de melatonina. Fê, mas você acabou de falar que o bebê não produz melatonina. Até 8 semanas não produz. Mas depois começa a produzir. E outra coisa, a mãe produz, né? E a mãe passa pelo leite. Então essa mãe precisa que essa melatonina dela esteja ok. Quando eu acendo uma luz, acendo a luz no meio da noite, na cara da criança, aí eu desperto a criança e eu atrapalho essa produção de melatonina da mãe ou daquela criança que já começou. Então, ter uma luz vermelha é muito importante. Vou trocar uma fralda no meio da madrugada. Recém-nascido faz cocô no meio da madrugada, ainda tá com esse ritmo. Lembra que eu falei do ritmo ultracircadiano? É natural que isso aconteça. Nós vamos falar, tá? Eu vi aqui você mandando mensagem da janela de sono do bebê. Calma, nós vamos falar sobre quando começar a rotina. Calma, que tá tudo anotado aqui pra não me perder, tá? A gente vai trocar a fralda, a gente vai amamentar. Não é o horário que a gente vai ficar bibibi, bobobó falando com a criança. A gente vai entrar em silêncio. A gente, o máximo que fala uma coisa ou fala outra coisa. Mas não vai ficar dando estímulo auditivo o tempo todo ali pra criança, porque ela vai ficar, né, querendo ver o que tá acontecendo. A gente vai trocar quanto mais em silêncio. A gente vai acolher essa criança com a luz quanto mais apagada e só com a luz vermelha. Então isso é muito importante, porque por vezes, como a gente tá naquela ansiedade toda do bebê que acabou de chegar em casa, que acabou de nascer, toda aquela coisa,
a gente despenca falar com a criança no meio da noite, acaba dar um monte de estímulo pra criança no meio da noite, gente. E não é legal, né? Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade com relação a isso, tá? E aí vem uma pergunta que todo mundo faz, né? Fê, os bebês que... As mães que amamentam ali, ó, que não amamentam, né? Que dão forma no bebê e inicia a produção por volta de 8 semanas, tá? Quando que a gente deve se preocupar a colocar rotina na vida da criança, né? Vamos lá, antes de eu falar quando que deve se preocupar, eu preciso falar com vocês o que é rotina, tá? Quando eu falo em rotina, na verdade, quando a gente fala as coisas aqui na internet, é campo de ninguém, né? Você fala o que você quer e a pessoa responde da forma que quer, enfim. Eu sou da área da saúde, né? Eu não sei se vocês sabem, eu sou fisioterapeuta e o que eu acredito é que quando eu estou falando de um indivíduo, eu sempre preciso ter a dúvida. Eu sempre preciso... Eu nunca falo assim, eu tenho certeza. Quando, por exemplo, eu vou num médico, o médico fala, eu tenho certeza. Eu falo, parece que eu gostei. Porque quando eu tô falando de um ser humano, eu preciso entender que tem individualidade ali, que cada um responde de uma forma. E é a mesma coisa quando eu vou falar de rotina pra vocês. Por que eu comecei a falar isso, né? Porque quando eu vou falar da rotina, eu preciso entender que a rotina ela tem que servir pra tranquilizar esse bebê. E não pra pegar esse bebê e enfiar ele dentro de uma caixa e de uma tabela e falar assim, tem que ser assim. Entendeu? Eu vejo muitas pessoas falarem isso. Eu não concordo. E isso, hoje a gente tá aqui entre mães de bebês de 0 a 3 meses, mas eu falo isso em todas as idades. Ah, tá, mas eu tô no seu perfil e eu rodei lá pra baixo, antes que venha alguém me falando isso, e tem tabela de janela de sono, e tem sugestão de rotina, pois é. Mas se você assistir meus stories, se você ler as legendas, você vai entender que eu estou falando de sugestões, de direcionamento. Queria só falar uma coisa antes. Obrigada por vocês compartilharem a live. Deu 88 pessoas, 89, tem hora. Obrigada por estar aqui junto comigo. Obrigada por eu pedir, por vocês mandarem um aviãozinho. Obrigada, tá? Ó, então assim, a sugestão, a tabela de rotina, de janela, são sugestões. É para que essa mãe tenha um direcionamento, mas não para que essa mãe fique louca, tá? Eu atendi recentemente uma mãe, que fez um curso de sono, no qual falava que a criança tinha que fazer 4 sonecas de 1h30 e que a janela de sono da criança era de 1h, sei lá, nem lembro o tempo. E aí eu disse assim pra ela, eu falei, olha, você me desculpa, tá? Eu tô aqui, você tá me pagando pra isso e eu vou te falar. Eu discordo. Eu acho que você precisa olhar pro seu bebê. E eu preciso aprender, antes de falar de rotina, eu preciso aprender a reconhecer quais são os sinais de sono do meu filho. Gente, é óbvio, claramente é muito mais fácil eu reconhecer o sinal de sono de uma criança de 10 meses. Por quê? Porque a mãe já conhece a criança, porque o negócio já tá mais claro, já tá mais desenrolado. Eu tô falando de uma mãe de um bebê recém-nascido que acabou de nascer. Eu tô falando de uma mãe que tá conhecendo o filho. Não é porque nasceu dentro da sua barriga que você conhece ele, você tá conhecendo o jeito que seu filho é, né? É igual assim... O teu filho chora alto ou o teu filho chora baixo? A minha filha sempre chora alto. E é o perfil da Diana. Diana até hoje, ela chora alto. Ela fala alto. É o jeitinho dela. É o temperamento dela, né? Isso faz parte da essência dela. E como que eu fui... Como é que eu falo isso hoje pra vocês? De observar ela. Eu reconheci isso, eu não mudo isso. E é a mesma coisa, a necessidade de sono. Eu preciso olhar pra minha filha e entender quais são os sinais de sono que minha filha dá. Fer, quais são então os sinais de sono? Sobrancelha vermelha, olho que começa a ficar vermelhinho, começa a ficar... Sabe aquele olhinho vidradinho? Isso é sono. Uma mãe o bebê que começa a puxar a orelha quando já tá maiorzinho, começa a esfregar a cabecinha. Bocejo, Fê, é sinal de sono? Pode, junto com outros sinais, sim. Bocejo isolado, nem sempre. Às vezes a criança acabou de nascer. Às vezes, desculpa, eu li uma coisa aqui que eu vou falar, tá, Estela? Peraí.
Mas aí eu me confundi. Às vezes a criança acabou de acordar e boceja, né? Gente, boceja por quê? Porque, gente, aquela preguicinha, né? A gente acabou de acordar, a gente boceja. É natural. A criança boceja para oxigenar o cérebro, não é só sinal de sono. Então, bocejo mais uma outra coisa, sim, sinal de sono, tá? Porque às vezes a mãe fica tão a louca do sono, porque eu li do efeito vulcânico. Eu vou falar sobre o efeito vulcânico. Eu não tinha anotado aqui, mas eu vou até anotar pra não esquecer, que eu acho que é um negócio bem legal da gente falar. Efeito vulcânico. E eu não quero deixar meu filho entrar em efeito vulcânico. Obviamente que eu preciso trabalhar. É isso aí. Obviamente que eu preciso trabalhar pra não deixar meu filho entrar em efeito vulcânico. Mas vai ter dias que vai entrar. Você vai ter que levar no pediatra e vai perder soneca. Vai chegar no final do dia exausto. Vai vir com um show de choro que você não sabe o que é. E faz parte. Então para de ficar louca do sono. Alguém mandou pra mim aqui. A Estela que me mandou, peraí. A Estela mandou aqui pra mim assim, ó, dizendo que ela não reconhece o sinal de sono da filha dela. E tem 38 dias, é isso? Estela, tá tudo bem, extremamente natural. Você tá conhecendo teu filho, você não conhece ele ainda, né? Você tá aprendendo o jeitinho dele, parte do temperamento dele, né? Isso é natural. O que eu sempre falo? Estela, observa seu filho, se põe como observadora do seu filho, senta e olha, tá? Se põe como detetive, para que você possa ir reconhecendo os sinais. Isso é muito importante, tá? Então, assim, sobre rotina, o que eu acredito de rotina? Rotina precisa ser respeitada a individualidade da criança. Rotina precisa ser olhado... Ixi, apagou a minha luz aqui. Rotina precisa ser olhado os sinais da criança. E aí, então, colocado uma ordem. Não é um cronograma, não é todo dia exatamente da mesma forma. Não funciona dessa maneira. Isso não é real. Quando eu tô falando de um ser humano, gente, eu preciso respeitar que oscila as coisas. Quando eu coloco uma rotina, ainda esses dias uma mãe perguntou assim pra mim, peraí, gente, deixa eu só acender a luz porque ficou muito escuro aqui. Esses dias uma mãe falou assim pra mim, Fê... Nossa, e agora é muito claro. Esses dias uma mãe falou assim pra mim, Fê, quando meu bebê acorda, eu fico meio perdida, assim, porque eu queria pôr na rotina sempre que acorda tomar banho. Mas aí ele quer mamar, porque ele tá com fome. E aí se eu for dar banho, ele chora muito. Gente... A rotina ela serve para atender a necessidade da criança. Então, tá tudo bem se hoje, quando acorda, eu dou banho primeiro, porque faz tempo que ele já mamou. E amanhã, quando ele acorda, eu vou dar o mamar primeiro, depois eu dou o banho. Sabe? Inverter, tá tudo certo isso. Ou então, tá tudo bem um dia a criança acordar por volta das 7, outro dia a criança acordar por volta das 8. Eu preciso ter uma previsibilidade no horário de iniciar e de finalizar o dia. Preciso sim. É isso que regula o relógio biológico. Mas isso não é engessar, não é deixar a mãe louca. Essa flexibilidade, entendendo a necessidade da criança, principalmente nessa faixa etária, é extremamente importante. Quando eu pego uma rotina, tanto que nas consultorias minhas, eu não dou rotina escrito, saia pra passear tal horário, saia pra... Pô, às vezes a mãe não funciona nesse horário, ou então a mãe quer ter essa flexibilidade de horário pra passear. Fernanda, mas você fala sobre ritual. Falo sobre ritual. Então vamos criar um ritual para sono. Todas as vezes que for a hora para colocar essa criança para dormir, a gente entra dentro do quarto, escurece o ambiente, porque isso é extremamente importante. A gente entra dentro do quarto, escurece o ambiente, coloca a criança pra mamar, tira essa criança do peito, traz essa criança pro colo, entende? É criar sempre o mesmo ritual, é criar sempre a mesma sequência antes de dormir, sempre a mesma coisa. Ritual de sono noturno pode ter um banho, né? Se o bebê gostar de banho, de novo, tem que ter o que funciona. De repente o teu bebê fica bravo demais no banho, o banho não serve pra relaxar, não tem que ter, entendeu? Tem que funcionar. Na minha casa nunca funcionou banho no ritual de sono, nunca. Eu nunca dei banho no ritual de sono da Diana, não funcionava na minha logística, enfim, nunca dei. Como que era meu ritual de sono com ela? A gente
casa tem um corredor bem longo, então a gente ia cantando uma música bem calma pelo corredor, a gente entrava no quarto, eu amamentava, aí eu colocava pijama, aí depois, quando ela já era maiorzinha e tinha dentinho, eu escovava os dentes, e aí fazia uma oração e era a hora de dormir. Ligava o ruído branco e era a hora de dormir. Eu sinalizei. Fazer um ritual significa trazer com previsibilidade o que vai acontecer. Outra coisa, quando eu entro no quarto para colocar a criança para dormir, eu preciso estar com a energia baixa, tranquila. Energia baixa no sentido que eu falo não é de não estar assim, sabe? Tipo, nossa, eu tenho que sair logo do quarto, nossa, essa criança não dorme, nossa. Às vezes a gente tá querendo colocar a criança para dormir, que é um momento de abaixar a energia, de tranquilizar o ambiente, mas por dentro a gente tá assim, querendo sair do quarto, pensando que a gente tem que fazer janta, pensando que, nossa, a gente é energia. A criança é uma esponjinha. Eu sempre falo assim em consultoria, criança é um peixinho e você é o aquário, né? Se o aquário estiver assim, o peixinho vai estar assim lá dentro, tá? Então é muito importante que a gente tenha consciência de que no momento que eu entro dentro do quarto para colocar o meu filho para dormir, é para eu abaixar a energia. Eu preciso estar tranquila ali. Não adianta eu ficar tentando me agitar, sabendo que eu tenho que sair. Outra coisa que eu vejo, a criança tá aqui no colo, aí a criança começa a chorar, aí a gente levanta, a gente abaixa, Gente, calma. Um outro gancho, um assunto que eu anotei aqui que eu quero falar. Deixa eu só falar sobre a janela de sono, depois eu volto com vocês. Sobre a janela de sono é o seguinte, o que eu vejo nessa faixa etária? A criança passa acordada um tempinho bem curtinho, tá? Um tempinho de mais ou menos 45 minutos a 1h30. É curtinho, né? Então, a cada esse período de tempo, a criança precisa de uma sonequinha. Por vezes, essa criança vai dormir mamando. E tá tudo bem, isso não é um problema, tá? Essa criança, ela acabou de começar a vida. Depois que essa criança tiver mais do que 3 meses, aí você organiza. Acordou, mamou, brincou, dormiu. Mas nesse momento, tá tudo bem. O que eu sempre oriento? Oferte mais de uma forma para colocar o seu filho para dormir, tá? Oferte mais de uma forma. Porque quando a gente exclusivamente... Esse tempo inclui amamentação? Inclui amamentação, Camila. Esse tempo de 1h30 inclui amamentação. E se o bebê adormecer mamando, por exemplo, sabe quando a Diana dormia muito mamando? Tipo, às vezes ficava 20 minutos, assim, ó, com a boca no peito e tipo, tec-tec, e aí ficava um tempão. Aí tec-tec e um tempão. Isso é soneca. Isso é soneca no peito. E tá tudo bem, você contabiliza como soneca. Porque às vezes eu vou atender a mãe diz assim, nossa, meu filho não dorme a hora nenhuma. É o dia inteiro acordado. E aí eu falo, não, o dia inteiro acordado. Aí eu falo, tá. E aí eu vou conversando com essa mãe e eu descubro que essa criança faz soneca. Só que ela faz um peito e aí a mãe não contabiliza. Mas isso é soneca? Isso precisa ser contabilizado, tá? Então, assim, vocês perceberam que eu dei uma perdida, né? Peraí, deixa eu voltar. Então, o tempo de janela de sono é mais ou menos esse. O que você precisa tomar por base, assim, ó. Se o bebê tiver uma vontade de soltar, pum, na hora de fazer soneca, criatura, você dorme com dor? A criança também não. Então não adianta você querer. E às vezes isso vai, principalmente nesse início, vai acontecer, tá? Vai acontecer da criança ter sono, ter tudo pra dormir e ter um pum que ela não soltou. Ou então ter um arroto, que aí quando você levanta a criança arrota e consegue voltar a dormir, né? Por vezes, esses desconfortos atrapalharam o sono. Isso é natural, tá? O RN, quando tira do peito, chora e aí desperta, você pode voltar pro peito, espera ele relaxar de novo, e aí quando você for tirar de novo, você fecha o queixinho assim, sabe? Porque é o reflexo, né? Se você puxa, a criança busca de novo e aí acaba se acordando. Se você fechar, você tende às vezes a conseguir tirar a criança sem ela acordar, tá? Então assim, respeitar a janela de sono é um ponto muito importante, né? Mas vai ter vezes que um pum que não foi feito e que vai gerar desconforto vai fazer com que atrapalhe. O que é o efeito vulcânico?
né? O efeito vulcânico é quando a criança não dorme nada durante o dia, ou dorme muito pouco durante o dia, e chega no final do dia exausto, com cortisol muito aumentado. E aí vem o choro. E aí o que a gente tende a fazer é ficar desesperado e ofertar cada vez mais estímulo para a criança. Sair, entrar do quarto, vira a criança de ponta cabeça, sabe? O que a gente precisa fazer? Entender que se a criança está com sono, eu preciso trazer tudo que é um ambiente intrauterino para ela. Se ela está exausta, eu preciso trazer tudo que é um ambiente intrauterino para ela, que semelha a esse ambiente, para que possa trazer calmaria. E o que é esse ambiente? Esse ambiente é escuro, ruído branco ligado. Tem alguém que me fez uma pergunta que eu li aqui, até quando usar ruído branco? Gente, até quando vocês quiserem. Até o 3º mês, ele remete à lembrança do útero materno. Tem que ser bem usado. Não vai me enfiar o ruído branco do lado do ouvido da criança. O ruído branco é 2 metros de distância do ouvido da criança e pode ser usado até 50 decibéis, tá? É um barulho de som contínuo. Não me coloca passarinho com passarinho no fundo, com trovoada no fundo. É contínuo. Serve até os 3 primeiros meses, é para remeter ali o barulho dos órgãos da mãe. E após o 3º mês, é para abafar o som externo. A gente não tem controle sobre o barulho que tem fora do quarto, né? Mas a gente tem controle sobre colocar o ruído branco para que esse barulho não desperte a criança, tá? Então, super usa ruído branco, mesmo no sono noturno, foi ótimo. Pode usar ruído branco. Você vai usar ruído branco quando tiver barulho, ou então se você percebe que seu bebê dorme melhor com ruído branco. Então você vai entrar dentro do quarto, vai escurecer o ambiente, vai ligar o ruído branco. Eu amo charutinho no momento do sono, tá? Principalmente até os 3 primeiros meses. A criança tem muito reflexo de Moro, tá? Muito reflexo de Moro, e isso pode fazer com que a criança se desperte. Então você pode usar o charutinho para conter esse reflexo na hora do sono. Acordou, vai brincar, vai pôr no tapetinho, tira do charutinho. Não vai ficar no charutinho no momento que não estiver dormindo. Fernanda, meu filho não gosta de usar o charutinho. Gente, às vezes você ofertou uma vez o charutinho, né? Oferta mais de uma vez. Tem criança que realmente a mãe não consegue colocar enquanto a criança tá acordada, mas depois que a criança tá dormindo, a mãe consegue usar o charutinho e é, tipo, maravilhoso, porque a criança não tem o reflexo, não se desperta, tá? Então, para remeter a lembrança do útero materno, quando a criança tá ali no efeito vulcânico, você vai entrar dentro do quarto, vai escurecer o ambiente, vai colocar o ruído branco, vai usar o charutinho, vai dar o balanço e você pode dar a sucção, tá? Um outro ponto que é importante é assim, ó, às vezes a gente tenta isso 1 minuto e já para, ou então tenta uma coisa da outra. Para, gente, oferta e espera um pouco. Dá um tempo para que a criança possa sentir o movimento e conseguir se acalmar. A gente simplesmente fica completamente bagunçado quando o nosso filho chora, né? E é um outro ponto que eu vou conversar aqui com vocês. Mas dê um tempo, conta 1 minuto, calma, permita. Lembra que você é o aquário. Se o aquário estiver assim, não vai ter como a criança estar assim, tranquila. Então, vamos respirando fundo. Até hoje, sonecas no escuro, tá? Sempre no escuro, o ambiente é sempre escuro. Quando é bebê recém-nascido, eu sempre oriento que 2 sonecas sejam dentro do quarto para já se criar um ritual, e se você quiser 2 sonecas na sala, desde que isso não comprometa a qualidade da soneca, não tem problema. Mas você vai perceber que por volta de 3 meses o fato de dormir na sala não vai ficar legal, porque aí a criança começa a olhar para as coisas, tá? Eu acho que é muito importante que a gente oferte, então, esse colo com calmaria ali para que essa criança consiga relaxar, para que ela consiga adormecer, né? Ao invés de ficar, mexe um lado, mexe pro outro, porque aí a criança vai tendo cada vez mais estímulo, tá? Eu queria conversar uma coisa aqui com vocês sobre choro, tá? Que eu anotei aqui pra falar. Criança chora. Esse é o primeiro ponto. Não entre num processo onde vocês são responsáveis por cessar o choro do seu filho, porque isso tá errado. Quando eu entro nesse processo, eu me bagunço toda. Então você tá falando que é pra deixar meu filho chorando? Não falei isso. Vamos construir a linha do raciocínio. É óbvio que a criança, como eu falei no começo, é extremamente imatura.
e extremamente dependente, né? Nós somos os mamíferos mais dependentes dos nossos pais quando nascemos, pra tudo. Então, o que a gente precisa fazer? Se a criança chora, eu preciso fazer um checklist do que é que pode estar acontecendo. E o que eu percebo é que nunca é feito esse checklist. A gente não age com inteligência emocional no momento do choro dos nossos filhos. E isso é muito importante que seja feito. O que é agir com inteligência emocional no momento do choro dos nossos filhos? Eu sempre falo assim, ó, faça o exercício de sair da situação. Sai. Olha pro choro. Será que é fome? Faz quanto tempo que esse bebê... Eu não posso ler as mensagens que eu me perco. Faz quanto tempo que esse bebê mamou? Um bebê que acabou de nascer tem um estômago deste tamanho e nem sabe mamar direito. Então, por vezes, é um bebê que nesse início vai precisar mamar várias vezes. A mãe tá regularizando a produção de leite, o bebê tá aprendendo a mamar, então é natural. Será que é fome? Se pergunte sobre isso. Tá, eliminei, não é fome, acabou de mamar e segue chorando. Será que essa criança tá chorando porque tá com frio ou com calor? Gente, principalmente mãe de bebê recém-nascido, capota a criança de um jeito que, meu Deus do céu. Gente, pega a mão, põe a mão no peitinho da criança, põe a mão nas costinhas da criança e veja como essa criança tá. Porque eu atendi uma família que a criança tava suando e a mãe tava com a criança encapotada. Gente, a forma que a criança tem é chorar, de falar, ó, não tá legal, não tá jóia, a temperatura tá alta aqui, só que a criança não fala. E aí a mãe nunca faz esse checklist. Então faça esse checklist, põe a mão no teu filho, respeita a individualidade do teu filho. Não fica achando as coisas, sabe? Tipo, eu acho que tá com frio, eu acho que tá... Põe a mão. É a melhor forma. Você vai reconhecer o jeitinho da tua criança. Tô falando isso porque eu vejo assim, ó, Diana tá com 5 anos, né? Vai fazer, né? Em junho agora. E ela é extremamente calorenta. E eu sou friorenta. Então, assim, hoje eu troco uma ideia com ela e vejo que roupa que eu vou colocar. Mas na época, eu matava a menina de calor e não sabia, entendeu? Então põe a mão no peitinho e nas costinhas. Não é frio, não é calor. Gente, o excesso de estímulo faz com que a criança chore. A criança estava no ambiente intrauterino, tudo pra ela é novo, tá? Então não fica, deixa eu só abrir um parênteses aqui, não fica estimulando a criança. Pô, a criança acabou de nascer, o fato de olhar pro ventilador rodando já é uma baita coisa. Calma, dá um tempo, põe essa criança no chão. O melhor estímulo é ter um tatame, um lugar seguro, pôr essa criança no chão, permitir que essa criança olhe para essas coisas, estar ali, verbaliza tudo o que vai acontecer com a criança, com voz tranquila, né? Então apresenta pra ela o mundo. Mas cuidado com esse excesso de estímulo. Às vezes é pai falando no telefone. Gente, já falei pra vocês, né, que Santa Cruz tá cheio de dengue. Eu não posso ver pernilongo, eu quero matar eles. A pessoa no meio da live com 90 pessoas assistindo, a pessoa vê um pernilongo. Tá cheio de dengue, gente. Eu vi o pernilongo passando, eu quis matar, mas não consegui não, depois eu mato ele. Aí a criança tá ali, tá um monte de estímulo, assim, televisão ligada, pai falando, cachorro latindo. Pra criança isso pode gerar irritabilidade, tá? Isso pode gerar irritabilidade. Então se atente ao ambiente que você tá oferecendo pro teu filho, porque isso é um ponto importante, tá? A ser olhado. Fê, não é um ambiente, não, tá tudo bem tranquilo aqui na minha casa. Eu olhei já a fralda também não tá cheia. Nessa fase, muitas vezes a criança não consegue soltar pum. Frouxeia a fraldinha, põe a criança ali, ó, na posição de higiene natural, né? Uma posição que ajuda a criança a fazer cocô e soltar pum, porque o pum que não solta gera desconforto. Se não for nada disso, é sono. Essa criança já tá mais de 1 hora e meia acordada, isso é sono. Fernanda, mas ele tá agitado. A criança, quando tá com sono, se agita, fica com os braços desgovernados, agitada. Tanto que quando a gente é mãe já de criança maior, a criança tá muito agitada, assim, se diz assim, poxa, mas tá com sono, hein? Olha lá o comportamento. Porque a criança gera essa agitação, isso é sono. Eu preciso abaixar. O inimigo aqui em casa é o pum. Mari, usa a posição de higiene natural. Frouxeia a fraldinha, assim, deixa mais larguinha e põe nesse posicionamento, tá? De cócoras aqui, tá? Porque vai ajudar muito. Eu sou apaixonada por esse posicionamento. Então, assim, é sono. E sono, a gente precisa entrar no quarto, fazer aquilo que eu falei pra vocês, abaixar a energia, colocar a criança
nesse ambiente para relaxar, com menos luz, dá um balancinho, balanço. Fernanda, mas balanço não é associação? Gente, se a criança tá chorando, balança, depois a gente vai diminuindo. Se a criança tá tranquila, você não precisa balançar. É igual fala assim, como é que eu ensino autonomia pra criança dormir? Gente, a criança tá tranquila, tá com sono, põe no berço, põe a mão sobre ela. Se ela chorou, claramente, criatura, você vai pegar tua criança no colo, se ela tá chorando, você vai dar um balancinho. Agora, o que eu vejo é que a gente nunca expõe a criança ao berço. A gente já cata a criança e sai ninando, sendo que a criança não tá nem chorando. Pra que é que eu vou ofertar isso? Então aproveitem que vocês estão aqui com bebezinhos pequenininhos, que a gente tá colocando ali hábitos. Colo basta, colo é a maior proximidade, a maior troca. Tá chorando? O balanço, ele remete à lembrança do útero, tava no meio aquoso, que tem balanço, estimula o nervo vago. Então vai lá, dá um balancinho. Parou de chorar, eu vou parando. Aí, na próxima soneca, por exemplo, tá tranquilo, põe o bebê no berço, põe a mão sobre ele. Fer, não funcionou, traz o bebê no colo. Fer, mas ele fica muito nervoso, ele precisa mamar. Gente, óbvio que vai precisar mamar, tá na fase extra de gestação, a sucção acalma, põe pra mamar. Fernanda, mas você falou da associação num post. Gente, eu tô falando de um bebê de 0 a 3 meses. De 0 a 3 meses, coloque em prática não adormecer todas as vezes mamando. Por vezes coloque para adormecer no colo, dá o pai para colocar, ensina mais de uma forma. Isso que é importante, não vincular uma única necessidade, uma única forma de adormecer. Dê a chance do seu bebê ir pro berço. Entenda que é um processo. Entenda que vai ter noites que o bebê vai acordar mais porque tá com desconforto, porque não soltou pum durante o dia. Isso é natural. Quem fala diferente disso pra vocês, que fala que não, é só fazer isso, não tá falando de um ser humano, tá falando de um robô. E aí eu discordo, tá? E aí eu acho que deixa a mãe frustrada, deixa a mãe... Não é nada disso, tá? Não é nada disso. Acolhe teu filho, entenda que vocês estão num processo junto, que o bebê tá amadurecendo. Uma dúvida que eu coloquei aqui, que eu não respondi, e eu queria finalizar a live com 1 hora, porque senão eu não sei se salvo ou não. Qual é o horário? Quando vocês veem rotina na internet, inclusive eu falo, né, tem alguns exemplos de rotina, a gente fala sobre que a criança precisa de mais ou menos de 10 a 12 horas de sono noturno. Então tem mãe que chega às 7 horas da noite, entra dentro do quarto da criança para pôr a criança para dormir. E aí fica com a criança até 11 horas e a criança só vai dormir tipo lá pelas 11 horas. O que eu sempre falo? O bebê recém-nascido, o primeiro bloco de sono é um sono melhor. Então, se o teu filho é o filho que você entra às 7 horas da noite e a criança simplesmente não dorme e vai dormir 10 horas da noite, coloca teu filho para dormir mais tarde. Ele ainda não produz melatonina. Coloca para dormir por volta de 9 horas da noite, que é a hora que você também aí vai conseguir descansar e ele vai ter esse primeiro bloco de sono maior e melhor, e não vai gerar aquele estresse de estar dentro do quarto para colocar a criança para dormir. Conforme essa criança for crescendo e ela começar a produção de melatonina, automaticamente você consegue colocar esse horário para dormir mais cedo. E se não for automaticamente, se essa criança é uma criança que é matutina, que acorda muito cedo, você conduz o horário, porque aí existe maturidade. Nesse momento talvez não exista. E que funcione melhor e que seja mais leve, o bebê dormir um pouquinho mais tarde, porque você vai conseguir descansar nesse primeiro bloco de sono dele, tá? Gente, eu acho que eu falei bastante, queria finalizar a live antes de completar 1 hora, tá? Pra que eu possa salvar a live pra vocês. Eu entendo que vocês são mães de bebês pequenininhos e que às vezes não conseguiu assistir inteiro e tá tudo certo. Ó, queria falar pra vocês que o que vocês precisarem de mim, me chamem no direct, me chamem no WhatsApp. Eu tenho a consultoria pra bebês desde pequenininho. Óbvio que a gente ajusta muito o que pode ser esperado. Tenho também a consulta, tenho o e-book, tá? Pra que a gente possa ir juntas, né? E Feira, não quero comprar nada, eu quero ir sozinha. Gente, é só você vir aqui, corre no feed, assiste, consome o material e coloca em prática na casa de vocês, tá? Se precisar, é só me gritar, tá bom? Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. Foi um prazer gigantesco ter essa live cheia de mamães, tá? É isso, fico tão contente. Se acolham, tá? Sejam gentis com vocês, porque por vezes, nesse início, a gente não é gentil com a gente. Sejam gentis, se abracem, permitam-se sentir, porque isso é muito importante, tá bom?